Olá, me diz uma coisa, você é mãe e tem filhos até 11 anos de idade? Então fica aqui comigo, pois esse vídeo é para você. Me diz uma coisa, você tem medo de errar na educação dos seus filhos? Você gostaria de ter mais tempo com seus filhos? De ter mais tempo para você? Se sente muito cansada e não tem energia para brincar com seus filhos? Sente dificuldade em fazer seus filhos te obedecerem? Você perde a paciência e às vezes você acaba gritando e batendo nos seus filhos e depois se sente culpada? Você se sente esgotada com todas as tarefas como trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, até do companheiro ou da companheira e nunca sobra tempo para você? Você se sente sozinha na educação dos seus filhos? Eu não sei você, mas muitas dessas questões eu já vivi na pele. Mas hoje eu encontrei respostas definitivas e comprovadas que me fazem estar aqui com você agora. Deixa eu me apresentar. Eu sou Drica Rossi, terapeuta, analista corporal e comportamental, mãe da Sofia com 7 aninhos e esposa do Fernando. E hoje eu me dedico a ajudar mães a terem um relacionamento mais saudável com seus filhos. A maternidade me trouxe a oportunidade de me aprofundar ainda mais. E aí me especializei em neurociência, PNL, coaching, inteligência emocional e busquei também respostas e conhecimentos em livros, porque agora eu tinha um serzinho que dependia de mim e não tinha mais volta. Eu tinha a preocupação se conseguiria ser uma boa mãe e educar uma criança sem trazer todos os traumas e experiências vividas na minha infância e cometer, infelizmente, as mesmas escolhas dos meus pais, como, por exemplo, bater ou não para educar minha filha. Eu apanhei bastante. Ou simplesmente por me tornar uma mãe depois dos 40. Para muitos, deve ser a idade de ser avó e não mãe. E foi nessa busca que eu descobri a análise corporal. E através da análise, eu entendi que temos necessidades emocionais e formas diferentes de funcionar. E isso para mim foi incrível. Através dessa ferramenta da análise corporal, eu descobri que eu podia me entender melhor. Porque eu sempre fui mais racional, querendo sempre ter o controle das coisas à minha volta e sempre ter razão em tudo. Em ser mulher guerreira, onde eu resolvia tudo para todo mundo. E isso me trazia dores em todo o meu corpo e principalmente aqui na lombar. Me explicou porque não confio nas pessoas e, ao mesmo tempo, uma necessidade enorme de chorar, de querer ser cuidada. Muitos conflitos. Com a análise, eu pude entender como a minha filha funciona, por que ela chora tanto e sem motivo algum, e com uma necessidade de estar sempre grudada, porque ela fica coada e insegura em lugares com muitas pessoas, porque é tão tímida, porque ela é tão metódica com as coisas, ao ponto de, com 2 aninhos, arrumar os sapatos que estavam largados no chão, um do lado do outro. E não para por aí. Com a análise, eu pude entender o meu marido. Sim, o meu marido. Eu descobri porque ele não é muito de contato físico, de ficar abraçando, porque é tão desconfiado e não gosta de pedir favores para ninguém. Gosta das coisas muito certas, sempre busca a segurança. Todo esse valor que a análise me gerou e ainda gera, me fez perceber que somos seres únicos, de formas diferentes de funcionar. E podemos conviver respeitando como cada um funciona. E você pode estar se perguntando aí, que mágica é essa, Drica? E como tudo isso funciona? É simples, continua aqui comigo que eu vou te explicar agora sobre a análise. O que é análise? Análise é um processo onde, através do formato do seu corpo, eu explico como sua mente funciona. E como é que é feito a análise? É analisado o formato de 6 partes do seu corpo, da cabeça até as pernas, onde é pontuado através de uma ferramenta exclusiva. Essa ferramenta irá gerar um gráfico com a proporção de cada um dos seus 5 traços de caracteres, que possui uma combinação única, a sua história, onde será possível entender como a sua mente funciona. Então vamos aos 5 traços de caracteres, ok? Imagine 5 bonequinhos que foram formados em 5 fases do desenvolvimento infantil.
desde a barriga da mãe até os 5 anos de idade. Cada um desses bonequinhos se formaram através de uma dor, e essa dor desenvolveu habilidades para sobreviver, que são os recursos, os superpoderes. Vou trazer para você de uma forma simples de entender, ok? Mas antes, eu quero fazer um alinhamento aqui com você. Esses nomes não têm nada a ver com doenças ou filmes ou patologia, ok? São simplesmente nomes que foram mantidos para homenagear os pesquisadores, certo? Vamos ao primeiro traço. O primeiro traço é o esquizoide. Esse traço se forma na gestação, quando a criança ainda está no útero da mãe. A dor que molda esse traço é a rejeição. Imagine uma mãe, durante a sua gravidez, passa por algum problema. Ou o marido perde o emprego, ou ela está sozinha nessa jornada, e neste momento de tensão, o útero ele contrai, porque a circulação sanguínea diminui. E esse útero ele vai ficar mais rígido e mais frio. Então esse bebê percebe que tem algo diferente naquele mundinho dele. E na percepção dele, ele acredita que quando ele se mexe, fica ruim. Então ele se sente rejeitado e para de se mexer. Dessa forma, toda a energia vai para sua cabecinha. Não é a mãe que está rejeitando essa criança conscientemente. Claro que tem exceções, mas é a sensação que ele tem, ok? Ele não tenha o discernimento de entender que está acontecendo alguma coisa do lado de fora. Essa dor gerou uma defesa, que são os recursos. E deste traço é a capacidade de imaginar, criar, ter ideias fora do padrão. São pessoas mais práticas, objetivas, mais racionais e lógicas. Sabe aquelas crianças ou adultos que gostam de ficar isoladas no seu cantinho, não gostam de incomodar ninguém e nem chamar atenção? Parece que são invisíveis e adoram ficar na caverna, trancadas no quarto, jogando, desenhando, fantasiando histórias, adoram criar e imaginar um mundo paralelo. Elas demonstram seu amor, mas racionalmente, e não gostam de se expor na frente de outras pessoas. Agora, preste muita atenção. Elas não gostam de contato físico, de serem tocadas. Elas não gostam de ser abraçadas, a não ser que elas tomem a iniciativa. Tem um formato de corpo mais magrinhas, pernas finas, com quinas, cabeçudas, pois a sua energia está toda indo para a cabeça. É como se fosse um formato de estrelinha, cheia de pontas. Agora vamos para o segundo traço, o oral. Esse traço se forma durante a amamentação. A dor que molda esse traço é o abandono. O fato da criança mamar muito ou mamar pouco influencia esse traço. Imagine um bebê que começa a chorar e nós, mães, trocamos a fralda, damos de mamar, verificamos se não é cólica e mesmo assim essa criança ainda continua chorando. Porque pode ser que seja a etiqueta da roupa que está incomodando esse bebê. E nós não percebemos isso. A necessidade dessa criança não é suprida. Então, ela se sente abandonada. E lembre-se, aqui não existe julgamentos, ok? Simplesmente é a sensação que a criança tem. E como ela não consegue ainda dizer o que ela precisa, ela usa o choro para se comunicar. Essa dor gerou uma defesa, que são os recursos. E deste traço é a capacidade de se comunicar, a sensibilidade, acolhimento, intuição e improviso. O oral, ele tem um vazio no meio do peito. Então ele vai buscar nas pessoas algo para suprir e preencher essa dor que ele sente aqui no meio do peito, esse vazio. Ele quer conversar, ficar junto de pessoas, ser cuidado, e se não consegue com as pessoas essa atenção, se não consegue se expressar e nem chorar, ele vai buscar preencher esse vazio na comida, roendo as unhas e, quando adulto, em vícios, pois ele é muito intenso. Então tudo é o extremo. Se está muito feliz, fica muito feliz. Se está triste, fica muito triste. E tudo isso no mesmo dia. São aquelas crianças ou adultos mais emocionais que choram até sem motivo. E presta atenção,
Esse choro é um grande recurso para o oral. Ele adora falar e ser o centro das atenções, estar rodeado de pessoas. Não gosta de ficar sozinho, gosta de ter contato físico, de ficar abraçando, e é bem dramático. E presta atenção, sempre acolha essa criança, deixa chorar, tá ok? Ela tem um formato de corpo redondo, mais fofinha, mais macia, com bochechas salientes e mais acolhedora. Vamos para o terceiro traço, o psicopata. E lembre-se, alinhando aqui contigo, não tem nada a ver com doenças e filmes, ok? Bom, o psicopata, esse traço, se forma durante a interação com o mundo. É quando a criança percebe que não existe só a mãe, então ela começa a explorar. A dor que molda esse traço é a manipulação. Imagine uma criança que agora vê o mundo além da mãe e começa a interagir com outras pessoas. Ela começa a fazer gracinhas que todo mundo em volta adora e acha fofa. E se ela não faz nada, é deixada de lado. Então ela tem a sensação de que ela não vale nada se não estiver fazendo nada. Ela entende que tem que fazer algo para receber atenção, para ser importante e ser amada. Na cabeça dela, todos querem algo em troca. E dessa forma, ela começa a se defender. Então, ela pode manipular as situações do vitimismo para o autoritarismo. Vai sempre avaliar as pessoas e o ambiente, o que ela pode ganhar ali. Essa dor gerou uma defesa, que são os recursos. E deste traço é a capacidade de liderança, praticidade, articular, gerenciar e negociar. São crianças ou adultos que funcionam à base de troca, de negociação. Por isso, são mais frias e mais racionais. Sempre deixe claro que você quer em troca. Elas mal pedem ajuda, porque não querem ficar devendo nada, nenhum favor para ninguém. Agora presta bastante atenção. Negocie tudo, menos os sentimentos. São sempre os líderes das brincadeiras, gostam muito de comandar, mas não gostam de fazer. Tem o formato do corpo no triângulo invertido, queixo mais pontudo, ombros mais largos e as duas mãos, estão sempre na cintura. Agora vamos para o quarto traço, o masoquista. Esse traço se forma durante o desfraude. A dor que molda esse traço de caráter é a humilhação. Imagine uma criança fazendo desfraude. As pessoas esperam muito dela, inclusive que essa criança saiba dizer quando tem vontade de ir ao banheiro, mas ela ainda não sabe. E quando ela erra em não avisar e faz cocô ou xixi na calça, chamamos a atenção dela. Olha, tem que avisar para ir no banheiro, criança. Essa cobrança e a exposição trazem a percepção para ela de que está sendo humilhada por algo que ela não consegue controlar. Ela sente e guarda tudo até o momento que explode e vem atrelado com raiva. Tem a tendência a ranger os dentes, pois não consegue falar o que sente. Então, ela começa a trancar tudo, o bumbum, as costas, a boca. Essa dor gerou uma defesa, que são os recursos. E desse traço é a capacidade de força, de percepção, de cautela, métodos, perfeição, atenção aos detalhes e planejamento. São crianças e adultos mais caladas, afetuosas, organizadas, metódicas, gostam de ajudar e precisam de regras claras para acertar, de rotina. São também muito emocionais. São bem perfeccionistas e não gostam de exposição. Precisam ver se o ambiente e as pessoas são seguros. Agora preste muita atenção. Nunca chame a atenção dela na frente de outras pessoas, ok? Elas têm um formato de corpo mais quadrada, fortinhas,
pezinhos para fora, bumbum meio amassadinho. E agora nós vamos para o quinto traço, o rígido. Esse traço se forma durante a sexualidade. É quando a criança vê o mundo em pares. A dor que molda esse traço de caráter é a traição, a troca. Imagine uma criança que vê a mamãe com o papai, a titia com o titio, a vovó com o vovô. E aí ela percebe que ela não tem um par. É neste momento que ela cria o seu primeiro par. Ela tenta formar um par. Se é uma menina, com o pai. Se é um menino, com a mãe. E nessa triangulação, ela acaba sendo trocada, pois o pai fica com a mãe, no caso da menina. E no caso do menino, a mãe fica com o pai. A partir daí, ela não quer ser mais trocada e começa a buscar a perfeição para ser a primeira, a escolhida. Tenta controlar tudo à sua volta, tem dificuldade de se entregar, enxerga o mundo triangulado. Essa dor gerou uma defesa, que são os recursos, e deste traço é a capacidade de agilidade, de competir, são proativas, buscam a perfeição e têm muita disposição para executar. São crianças e adultos que gostam de ser as primeiras, de estar na frente, de competir e, como querem ser escolhidas, são bem perfeccionistas, gostam de ser o centro das atenções, têm uma energia gigante que parece que não tem fim. Agora preste muita atenção, nunca, mas nunca compare elas com outras pessoas. Isso vai gerar um incômodo dentro delas, pois elas têm muito medo de serem trocadas ou excluídas. E mesmo sendo incríveis, existe dentro delas a insegurança e o medo de não serem boas o suficiente. Tem um formato de corpo como uma ampulheta. São mais delineares, perfeitinhas, fortes e geniosas. Identificou algum desses traços em você, nos seus filhos ou no seu companheiro e na sua companheira? É importante pontuar aqui com você que temos todos os 5 traços de caracteres, mas cada pessoa vai ter uma distribuição e uma combinação diferente dos seus traços. Se você quer descobrir como ter um relacionamento mais saudável com seus filhos e deixando a maternidade mais leve e se tornar uma mãe incrível, a análise corporal vai te trazer as respostas que tanto procura. A análise vai ser o mapa perfeito para você se guiar. E se você está decidida a se tornar uma mãe incrível como eu me tornei e ter um relacionamento mais saudável com seus filhos, como eu tenho com a minha filha, clica no botão aqui embaixo e fale diretamente comigo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande beijo, te espero!